dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos. Vamos a mais um Refletindo com Emmanuel. Estamos no capítulo 140 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, cujo título é Para os Montes. E o comentário de Emmanuel é baseado na seguinte passagem do Evangelho de Mateus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, disse Jesus. Emmanuel comenta o seguinte sobre essa passagem do Novo Testamento. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o Mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos, estabelece-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão dos incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria, de novo, e reconstroem o edifício da vida. Vejam que belas palavras do Espírito Emmanuel e repletas de significados e também de esperança, já que Emmanuel fala justamente sobre o momento que vivemos hoje. É importante que nós tenhamos em mente essa necessidade de mantermos a ponderação, a elevação espiritual nos momentos de maior sofrimento, nos momentos de maior turbulência da nossa humanidade. É muito comum que nós espíritas, nós cristãos, até porque ainda iniciando a nossa caminhada de iluminação, de sublimação espiritual, acabemos nos desalentando, nos angustiando, nos desesperando diante de um cenário extremamente conturbado que é o que vivemos hoje no mundo, no Brasil, na nossa sociedade humanitária em geral, em que nós nos vemos diante de crimes atrozes, de muita pobreza, muita penúria, e nós nos sentimos muitas vezes compelidos, com o coração apertado, diante de tanta tristeza. E muitas vezes nós nos entregamos à desesperança. Nós permitimos que a nossa vibração espiritual desça e nos confundamos com o caos que se faz presente na mente coletiva da humanidade. E a advertência de Jesus para que nós busquemos os montes, aqui reproduzida por Emmanuel, é de vital importância para nós entendermos que é justamente no momento de caos que nós vamos nos provar, estamos no planeta de provas e expiações, em que nós vamos nos provar como colaboradores fiéis de Jesus. E nós vamos fazendo isso não nos misturando e nos confundindo com esse cenário de caos, mas sim vivendo plenamente os ensinamentos do Cristo dentro da sociedade. Nós buscamos os montes por nossa elevação espiritual, ou seja, não nos confundimos espiritualmente com a vibração, com a frequência vibratória que reina hoje na humanidade e permanecemos aqui em luta, lutando o bom combate em nome de Jesus, porque foi isso que Jesus fez quando passou pela terra. Não importava quais eram as baixezas às quais se entregavam a sociedade, Jesus sempre se manteve em elevação espiritual, continuou a sua missão aqui na terra sem pestanejar, permaneceu caminhando entre nós, mas sem conosco se confundir. E é isso que nós, como trabalhadores do Cristo, precisamos fazer. E é interessante que essa metáfora da elevação espiritual, ela é de fato cheia de significados,
porque de um lado ela de fato significa o nosso esforço por nos mantermos alinhados espiritualmente com o plano superior, com as ideias do belo, da bondade, da benevolência, cultivando essas virtudes em nossos corações, ou seja, fugimos para os montes da elevação espiritual para nos mantermos em equilíbrio e alinhados com o propósito, com os propósitos que animam a nossa existência. Mas mais do que isso, porque a elevação espiritual, o ato de subir ao monte, significa o ato de evoluirmos, e ao subirmos ao monte, nós acabamos por ter uma visão muito melhor dos acontecimentos. E vejam como isso falta muitas vezes a nós e nos leva ao desespero. Porque quando nós nos esquecemos de pensarmos e sentirmos como seres humanos imortais, nós nos entregamos ao mesmo conjunto de restrições, de constrições aos quais todos estão sujeitos. Mas quando nós pensamos como espíritos imortais, nós temos a capacidade, como diz Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, de nos apresentarmos com um novo ponto de vista. Nós vemos os acontecimentos de uma mesma forma. Quando nós subimos aos montes, o que significa subir a montanha? Significa ver aquela poeira, o barulho, a confusão da cidade sob um prisma totalmente diferente. Aquelas confusões, aquelas lutas, aqueles sons são muito menores, são minúsculos diante da grandeza da criação divina. Portanto, quando nós fugimos aos montes, nos conectando com Jesus, isso nos dá a ponderação para enxergarmos os acontecimentos da Terra sob um outro prisma. E isso muitas vezes nos falta aqui na Terra, porque na correria do dia a dia, nas nossas lutas do cotidiano, nós nos esquecemos de subir ao monte e enxergar a nossa própria vida, as nossas próprias lutas, sob um prisma diferente. Subamos aos montes, portanto, vamos enxergar a nossa vida como Jesus nos recomenda, vamos enxergar os acontecimentos da Terra como espíritos imortais, que estamos num ciclo reencarnatório em busca da nossa própria elevação espiritual, e como nós, todos os outros que compartilham da humanidade conosco, também estão nessas lutas, e a humanidade em si também, que busca caminhar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, também enfrenta as suas convulsões. Nós precisamos desse esforço, dessa disciplina, para que possamos encontrar a nossa própria paz, para que possamos nos libertar da angústia e possamos continuar trilhando o nosso caminho. Claro, sempre com Jesus. Que o nosso divino mestre e amigo se faça presente hoje e sempre em nossas vidas. Um abraço, obrigado pela paciência.